igreja a gente se reúne com um grupo de pastores aqui pela manhã. Passamos a manhã toda juntos, pastores de diversas igrejas, não só Brasil para Cristo, outras denominações também. E já estamos fazendo esse trabalho há 5 anos. E já não somos mais um grupo, somos amigos que se reúnem, que compartilham situações, lutas e bênçãos também. E nessa última quarta, o pastor Fábio Oliveira, da nossa igreja Semear, ele compartilhou um texto conosco. E esse texto ficou no meu coração. E eu quero compartilhar com você esse texto. Está em 1 Samuel, capítulo de número 13. Acha aí na sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo de número 13. Amém? Eu vou lendo aqui, já deve estar no Data Show aí, está no Data Show. Diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel por 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatã em Gibeá de Benjamim. Saul mandou de volta o restante dos homens, cada um para a sua tenda. Jonatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. E eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram a situação, era difícil, e seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gate e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. E ele, 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Esse, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi os soldados que estavam se dispersando, que não tinhas ainda chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei agora: os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre
o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 homens. Aí no verso 16 vai dizer assim: Saul e Jonas, seus filhos, acampados dos seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi na direção de Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção de Bet-Heron, e a terceira em direção à região fronteira, de onde se avista o vale de Zebuim, diante do deserto. E naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Amém? Glória a Deus. Eu ia ler só 2 versículos, não fiz questão de ler boa parte do capítulo, para você entender um pouco do contexto bíblico e depois você entender a aplicação pessoal desse texto para a nossa vida. A primeira coisa que aprendemos nesse texto: Saul acabara de ser eleito rei de Israel. Até então não havia rei em Israel. Deus era o Senhor e comandante de Israel. E Samuel era o profeta, o juiz que julgava sobre Israel. Mas o povo queria um rei. Queria um rei, Michel. Porque todas as nações tinham reis. Só eles que não tinham. Eles queriam um rei. Sabe aquela coisa? Ah, todo mundo tem, eu quero. Eu fico olhando essas coisas e fico falando: meu Deus, não deixa eu fazer essas burradas não. Não deixa eu fazer essas burradas, Jesus. Usa alguém, como o salmo que Samuel leu, usa alguém para me corrigir. Usa alguém para puxar minha orelha. Por que eu vou querer rei se eu tenho um Deus todo-poderoso cuidando de mim? Se eu tenho um Deus que zela pela minha vida, que cuida da minha lavoura, que cuida da minha casa, que cuida da minha família, que me faz prosperar. Tem coisas que a gente quer, irmãos, que é só vaidade. Não há necessidade. São vaidades que não vai mudar a nossa vida, que não vai mudar o seu dia a dia. Vaidades que muitas vezes podem nos desvirtuar daquilo que é certo, daquilo que é correto, nos tirar da direção certa. Israel pede um rei, e Saul é escolhido, da tribo de Benjamim. E no início, Saul era um menino bom. Era um menino bom, Saul. Era até muito tímido. Não queria nem ser rei. Não, eu não. Quem sou eu? Não. E o povo: não, você é uma pessoa boa, você é esforçado. Disse que era um homem alto, forte. Não tinha um tupete igual do pastor Anderson, mas era um homem bonito. Mas segundo tem um ditado no mundo: quer conhecer alguém? Quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Tem muita gente que muda quando está na cabeça. Enquanto ele é cauda é uma coisa. Quando ele é a cabeça, ele se transforma em outra pessoa.
E os filisteus, eles dominavam Israel. Os filisteus eram a maior força bélica da época. Não tinha exército maior e mais equipado do que os filisteus. Uma vez eu estava lendo uma revista, eu não me lembro agora o nome dela, uma revista da editora Abril, antiga, mas ela falava, todo mês saía uma edição especial, falando de países, épocas, e um dia saiu sobre a questão de Israel e os filisteus. E na revista o rapaz escrevia, o autor da revista dizia: é difícil entender como os filisteus, porque nas escavações que eles fizeram, encontraram armas sofisticadas para a época. Os filisteus dominavam a arte do ferro. E naquele tempo, irmão, dominar a arte do ferro era que nem ter a bomba atômica. Houve um tempo que a maior revolução da guerra era arco e flecha. Quem dominava o arco e a flecha era a R-15 da época. E dominar o ferro, ser um ferreiro, pegar uma pedra bruta de ferro e transformar ela numa espada, numa ponta de lança, nossa, foi um salto tremendo nas guerras. E eles dominavam essa arte. E o escritor dizia: é difícil entender um exército tão equipado e tão numeroso não vencer a Israel. Eles não entendiam, eles não entendem, mas nós entendemos, porque Israel vencia suas guerras. E nesse momento, os filisteus não queriam destruir Israel, eles poderiam atropelar. Mas para eles era mais cômodo manter Israel vivo. Porque para eles, na ideia deles, Israel serviriam de escravos para eles. E deixaram Israel somente com o direito de obter foices, machados e arados. E ainda quando precisava afiar a ferramenta, o povo tinha de ir lá e pagar para o ferreiro, porque os filisteus tiraram todos os ferreiros de Israel. Não havia mais como fazer uma arma, não havia como fazer uma espada, não havia como fazer uma lança, não tinha quem dobrasse o aço. E eles deixavam Israel com algumas armas, porque Israel podia lutar com exércitos menores. Não, deixa eles. Eles deixavam assim Israel solto, mas de olho, sabe? Aí vinha qualquer outro exército lutar com Israel, Israel lutava com eles e ganhava. E para eles era cômodo, que eles não precisavam sair para guerrear contra esse pessoal. Israel conseguia se defender. Israel só não tinha poder de sobressair sobre eles, até aquele momento. Era uma guarda vigiada. Mas um dia Jonathan resolve atacar uma companhia dos filisteus. E ao matá-los, despertou a raiva dos filisteus. E como diz a juventude hoje, eles vieram com força. 600 carros de guerra, homens que eram como a areia da praia. O povo de Israel ficou com tanto medo que correram para as montanhas, entravam em buracos, poços e cisterna para se esconder.
E o texto diz que em todo o exército de Israel, só Saul e o seu filho Jonathan tinham uma espada. O resto só tinha foice, enxada e machado. Talvez você diga: pastor, por que essa história? Saul, como rei, primeiro ele falha em não confiar no Senhor. O holocausto, o sacrifício que era entregue no Antigo Testamento, era feito somente pelo sacerdote. E o sacerdote da época era Samuel. Ele era o instrumento que Deus usava para oferecer holocausto. E oferecendo holocausto, Deus abençoava o povo e dava vitória a Israel. Mas quando Saul, reunido com o seu exército, viu o alvoroço do exército, por causa dos filisteus que estavam acampados, e muitos começaram a ir embora, muitos já tinham ido embora, como eu disse, se esconder, e os que ficaram, começaram a querer ir embora também, porque eles diziam: cadê o profeta? Cadê o holocausto? Israel sabia que sem holocausto não tinha vitória, que sem holocausto Deus não abençoaria, sem uma entrega Deus não executaria a sua boa obra. E Saul, como homem, se desesperou, achando que o povo ia embora. Ele disse no seu coração: eu mesmo vou oferecer o holocausto, eu mesmo vou queimar incenso diante do Senhor. Eu aprendo algumas lições. Eu faço aquilo que Deus deu para mim fazer. O que é para o irmão fazer, eu tenho que deixar ele fazer. Mas o que Deus der na sua mão, faça. Diga para alguém: o que Deus der na sua mão, faça. E faça com excelência. Faça com excelência. Saul, ao tomar a vez do sacerdote, por não esperar, fala para alguém: aprende a esperar, irmão. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, era o tempo de Deus. Ah, pastor, tem de ser amanhã. Vai ser quando Deus quiser. Vai ser na hora de Deus e como Ele quiser. Você pensa de um jeito, Deus vai vir por outro caminho. Mas lá não tem caminho, Deus vai abrir caminho. Não tem caminho, Deus faz caminho. Não tem porta, Deus abre porta. Não é o que Deus fez com Israel? Ai, o mar, as montanhas de Piarote, ai, para onde fugiremos? Do outro lado o exército de Faraó. O que Deus disse para Moisés? Marche. Meu irmão, marche. Mas pastor, não dá para ir. Marcha. Marcha. Continue andando. Não arrume desculpa para parar. Avante, meu irmão. Para frente, meu irmão. Saul não esperou. E quando ele acaba de oferecer o holocausto, o profeta chega e diz para ele: o que você fez, rapaz? E aí Saul faz o que muita gente faz de errado:
justificar erro. Já viu gente justificando erro? Porque você traiu a sua esposa? Ela não me beija mais, ela não me abraça mais, e não sei. Você traiu o seu marido? Pastor, ele não me abraça mais, ele não conversa comigo. É que você é chata. Arrumamos desculpa. E Samuel olha para Saul e diz: rapaz, hoje Deus ia confirmar o seu reinado. Hoje Deus ia estabelecer o seu reino. O que quer dizer isso, pastor? Naquele tempo, Saul e toda a sua geração seria rei. O filho dele, o filho do filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, todos estariam sob o trono. Mas quando Saul desobedece a Deus, Deus corta o seu reinado. E o profeta diz para Saul: Deus já achou outro rei. Nossa, pastor, Deus é assim? Fala para o teu irmão: brinca com Deus não. Tem gente que acha que Deus é só love. Só love, só love. Não, Deus é amor. Não, pastor Marcos, Deus é amor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Igual mineiro, é fogo consumidor. Não brinca com Deus não, irmão. Deus é bênção, Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Deus é justo. Deus deu um reinado para Saul. Deus honrou a ele, Deus honrou a tribo dele, Deus honrou a família dele, e ele desonrou a Deus. Não, mas hoje é graça. Graça não tem nada a ver com o que é certo e com o que é errado. Graça não tem nada a ver com pecado. Graça é favor imerecido. Eu não fazia parte, mas como diz em Lucas 15, nós somos enxertados na videira verdadeira. E agora? Vai ter uma guerra. E Israel não tem ferreiro. Trazendo para a nossa vida, aplicação agora. Cadê as mães? Levanta a mão. Cadê os pais? Cadê os homens? Levanta alto. Cadê as mulheres também? Presta atenção no que eu vou dizer, pode baixar a mão. Cada um de vocês tem de ser um ferreiro. Qual é a nossa espada de guerra? Qual é a nossa espada de guerra? A palavra de Deus. Qual a profissão do ferreiro? Fazer arma, fazer lança, fazer espada, ponta de flecha, ponta de lança, espada grande, espada pequena. Você já viu um ferreiro na sua forja? Você já deve ter visto em filme ou em algum documentário, o fogo pegando e ele dobrando o aço, pim, pim, até dar forma, aquele pedaço de ferro vermelho, incandescente. Ele vai batendo, vai esticando, vai dobrando. Tem uma espada samurai que eu estava assistindo outro dia. O ferreiro dobra ela mais de 50 vezes o aço. Trazendo para mim, eu pego esta palavra, eu leio, eu releio, eu leio de novo, eu releio, eu oro, releio de novo, eu oro, releio de novo, eu oro, eu busco. Ai, não estou entendendo, Senhor, me dá
sabedoria, Senhor, me dá visão, me dá discernimento. E Deus vai revelando aquela palavra no íntimo e no profundo da sua vida. E você pega essa palavra, Samuel, e passa para Janaína. Janaína, ó a palavra que Deus me deu, torce a espada para você. Vem aqui, Miguel, eu também tenho uma espadinha para você, ó. Olha aqui, ó, essa palavra de Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande por vales de sombra de morte, não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A nossa arma é a palavra de Deus. Não pode faltar ferreiro na nossa casa, porque o inimigo está acampado ao nosso redor. 1 Pedro vai dizer o quê? Que o diabo está como um leão, rugindo ao nosso, procurando a quem possa tragar. E como eu mato um leão, como eu venço o inimigo? Aí vem Paulo em Efésios 6:10: equipai-vos de toda a armadura de Deus, capacete, couraça, escudo, sapato. Não se vai para uma guerra desarmado. Não se enfrenta o inimigo, irmão, de qualquer jeito. Israel não tinha ferreiro. O inimigo deixou, olha, uma enxada. Deixa eles ter enxada. Foice. Ah, deixa eles, pode ter foice. Aí machado, pode. Machado pode. Agora espada não. Lança não. Ponta de flecha não. Deram ferramentas para eles trabalhar, trazendo para o nosso dia a dia. Trabalhar você pode. Ganhar o dinheirinho seu, você pode. Mas o diabo diz: você só não pode lutar contra mim. Você só não pode guerrear contra mim, porque você não tem arma para isso. Tem gente que tem força para trabalhar, tem gente que tem força para estudar, tem gente que tem força para fazer muita coisa, mas não tem força para orar. Não tem força para orar para a tua casa. Não tem força para orar pelo teu marido, pela tua esposa. Não tem força para orar pelos teus filhos. Não tem, irmão. A irmã é benção, mas chamaram para orar: ah, eu não sei orar. Irmão, lê uma palavra: ah, eu não sei ler. Ah, pastor, eu não entendo nada. Mas você é tão bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu não incomodo ninguém. Eu sou gente boa. O diabo passa por você e fala assim: que menino bonzinho. Sabe? Sabe quando você está brincando com criancinha? Que ela vem dar murrinho em você. Ela fica assim. E você fica assim. Ai, que bonitinho. Mas quando você está ungido, quando você está cheio de Deus, Golias olhou para Davi e falou: esse menininho aí, esse menininho vai lutar comigo? Sou por acaso um cachorro para você vir a mim com pedra e pau? Golias ficou indignado. Olha esse negocinho aí, ó. Eu estou me sentindo ofendido. Mas aquele menininho chamado Davi, com a funda em suas mãos, ele estava coberto.
Ele estava cheio. Porque um dia o profeta Samuel entrou na tenda da casa do pai, e quando ele chega lá, Samuelzinho, ele derrama do óleo fresco sobre a cabeça de Davi, e a Bíblia diz, Michel, que o Espírito Santo se apoderou daquele menino. Não importa o seu tamanho, não importa a maneira que você fala, meu irmão, o que importa é o quanto de Deus tem na sua vida. Não é os diplomas na parede, não é o seu salário, mas é o quanto de Deus você tem buscado, é o quanto de Deus você tem se derramado na presença dEle. E Davi roda aquela funda, e todos nós conhecemos, a pedra acerta a testa do gigante, ele cai. Eram os filisteus de novo, o povo que gosta de apanhar. Ele estava tudo pulando, mas quando Golias caiu, a festa mudou de lado. Irmão, olha que palavra linda. A festa vai mudar de lado. Você não entendeu? A festa vai mudar de lado. Davi sobe em cima do gigante. Davi tinha espada? Davi tinha espada? Ele pega a espada do gigante. Pastor, você está falando o quê? Pega aí. Como diz o Isaac, pega essa senha aí. Você não tem espada? Deus vai preparar uma espada para você. E ele corta a cabeça do gigante. E Israel vence aquela peleja. Eu quero deixar pelo menos nesse domingo que você entenda que no mundo espiritual você é um ferreiro de Deus. E na sua casa tem uma fornalha, um cantinho da oração, onde a espada é afiada. Toda vez que você desce na presença do Senhor, toda vez que você lê essa palavra e você se derrama na presença do Senhor, o Espírito Santo vem amolar a sua espada, dobrar o ferro da tua espada. Cada vez que se dobra o aço, mais poderosa se torna a espada. Quanto mais se dobra o aço, mais poderosa se torna aquela espada. Porque se ela não for bem dobrada e bem forjada, quando ela bater na outra espada, ela quebra. Mas uma espada bem trabalhada e bem dobrada, ela vai quebrar as outras espadas. Existe uma lenda na Inglaterra de uma espada chamada Excalibur, onde o rei verdadeiro é o único que poderia tirar ela enfiada numa pedra. Ah, que lindo, Deus está me dando agora isso. Eu não escrevi isso aqui não, veio agora. Você recebe aí? A espada tirada da pedra. Samuel, a espada tirada da pedra. E só o escolhido pode tirar, Michel, a espada. Oh, meu Deus do céu! Eita Deus, Rafael, só o escolhido pode tirar a espada da pedra. Oh, Rabá, Suriô, Manama, Shurianda, Labaias. Oh, Realabá, Sukiminas, de Comereba. Oh, Realabá, Suricanda, Labaias. Meu Deus,
Pastor, você está falando o quê? Filho, estende a tua mão hoje e receba a espada da parte de Deus da tua vida, forjada pelo Espírito Santo, no fogo abrasador do Espírito Santo. Oh, rabata comenetara suri comena. Oh, rabalasuri comanama suri canalabaia. Dica na malasuri o meu pai. Oh, ramalati que me anda rabassuri anda labaias. Oh, aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Lá em Israel faltou. A Bíblia não diz se os filisteus raptaram os ferreiros ou se eles foram seduzidos financeiramente para ir embora. A Bíblia não explica, mas diz que os filisteus não deixaram um ferreiro lá. Mas eu quero profetizar aqui neste momento. Levanta sua mão comigo aqui num ato profético e repete comigo: na minha casa tem ferreiro. Na minha casa tem ferreiro. Na minha família tem ferreiro. Lá em casa, fala assim: lá em casa não falta espada. Lá em casa não falta lança. Lá em casa não falta flecha. Orabasuricanda labasubricanda labaias. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que Saul, ao desobedecer, perdeu o trono. A Bíblia diz que a desobediência é como se fosse feitiçaria, se fosse obra de feitiçaria. Obedeça o teu Deus. Por quê, pastor? Porque Ele te ama. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para a tua casa. E eu falo isso em paz e com alegria, porque eu venho de uma família de ferreiros. Meu avô foi ferreiro, o meu pai foi ferreiro, e eu estou aqui forjando com você também a palavra. E a minha geração, a outra geração, meus filhos e sobrinhos hão de ser ferreiros da casa do Senhor também. Nunca faltará ferreiro na nossa família. Você pode aplaudir ao Senhor. E eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu quero fazer uma oração com você. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui para fazer um último louvor, eu quero orar. Eu quero que você coloque a mão no teu coração aí, que é símbolo dos nossos sentimentos. E o coração é a nossa bombinha